Olá, paz e bem. Sou a Loide, sou coordenadora paroquial da Pastoral da Criança. Nós estamos vivendo dias difíceis nesse tempo de coronavírus. Então, o tema hoje é novamente falando com as crianças sobre o coronavírus. É preciso conversar com as crianças sobre os nossos sentimentos e ouvir delas o que estão sentindo. O mundo inteiro está falando e comentando sobre isso. As notícias são trágicas. Fala o número de pessoas contaminadas com o vírus, internadas em estado grave, número de pessoas mortas. Isso nos deixa preocupadas, aflitos e com medo. Medo de pegar a doença, de morrer, de perder pessoas queridas, medo dos nossos filhos se contaminarem e até morrerem. E o que fazer diante desse cenário? A primeira ação a realizar é reconhecer para nós mesmos que estamos com medo. Sentimos ansiedade e insegurança e que é normal sentir isso. Por isso precisamos enfrentar o medo, dizendo para nós mesmos que estamos com medo, mas que vamos enfrentar com sabedoria. Vamos ouvir e procurar fazer o que as autoridades de saúde estão nos dizendo. Não adianta nos desesperarmos. O desespero aumenta o nosso próprio medo e faz crescer também o medo e insegurança das pessoas e especialmente das crianças. As crianças percebem o nosso medo, nossa insegurança e ansiedade, mesmo que não falemos com elas sobre isso. Estão sempre atentas e são capazes de perceber o estado emocional dos adultos. Mesmo uma criança de 2 anos pode perceber. O dia a dia das crianças mudou muito. Não podemos passear, ir à escola, brincar com os amiguinhos. Isso tudo é muito assustador para elas. Por isso, nós adultos não podemos permitir que o nosso medo impeça-nos de reconhecer a angústia, medo e ansiedade das crianças e de dar apoio a elas. Precisamos então conversar com as crianças sobre os nossos sentimentos e ouvir delas o que elas estão sentindo. Não basta só falar para a criança sobre o vírus, a doença e como se cuidar. Precisamos compartilhar com elas os nossos sentimentos e nossas esperanças de como juntos poderemos enfrentar essa situação que estamos passando. Assim, dentro do possível, vamos criar um ambiente de serenidade. Não esconder os fatos das crianças, elas saberão de algum modo. Conversar sempre com elas sobre o que estamos sentindo e sobre o que elas estão sentindo. Não deixá-las sozinhas para lidar com esses sentimentos difíceis. Proteger as crianças significa muito mais saber delas o que pensam e sentem do que evitar que conheçam a realidade dos fatos. Devemos ser honestos com elas, mas sem sobrecarregá-las com os nossos medos. Cada criança vivencia a situação de maneira diferente, dependendo da sua idade. Por isso é muito importante ouvir o que elas têm a dizer, pois assim podemos saber como estão compreendendo a situação. Daí saber como agir em relação a cada uma delas. Muito obrigada.